Bem-vindos ao capítulo 5 de Fundamentos da Fé, a palavra que transforma, por que conhecer a Bíblia muda a vida. Essa é uma pergunta que talvez já tenha ecoado no coração de muitos de nós. Por que, mesmo conhecendo tantos versículos, às vezes parecemos presos nos mesmos padrões de sempre? A grande questão que vamos abordar hoje é justamente esta: a palavra de Deus foi nos dada apenas para nos informar ou para nos transformar? Bem, no capítulo anterior, nós vimos que a fé é gerada e fortalecida pela palavra. Agora a gente precisa dar um passo adiante para ver o fruto dessa fé. Uma fé bíblica, uma fé autêntica, ela não para na concordância intelectual. Ela se move, ela age, ela nos impulsiona para a obediência, para a mudança real, para sermos conformados à imagem de Cristo. E como exatamente essa transformação acontece? A Bíblia é muito clara ao nos ensinar que a mudança genuína nunca começa do lado de fora. Ela começa por dentro. E o mecanismo central para isso é a renovação da nossa mente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos dá uma ordem direta. Ele diz: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente." Percebam que o verbo é ativo, transformem-se. Essa mudança é o resultado de uma mente que está sendo dia após dia renovada pela verdade de Deus. E isso, meus irmãos, é absolutamente crucial. Tantas vezes tentamos mudar o comportamento sem antes mudar o nosso modo de pensar. Mas a Escritura vai direto na raiz. O nosso jeito de viver é só um reflexo daquilo que a gente realmente acredita lá no fundo do coração. A palavra de Deus age justamente aí, renovando a mente, realinhando nossos valores com a verdade e revelando quem Deus realmente é. E essa mente renovada, ela produz um resultado prático, um coração guardado. Vamos ver agora como a Escritura funciona no dia a dia, servindo como nosso guia e também como nossa proteção. O Salmo 119, que é uma verdadeira declaração de amor à palavra, nos mostra isso de forma muito bonita. Ele diz que o caminho do jovem é purificado quando ele observa a palavra, e que guardar a palavra no coração é o que nos impede de pecar. Ou seja, ela funciona como um escudo, nos protegendo e ao mesmo tempo como uma lâmpada, iluminando cada passo, cada decisão. Esse processo contínuo de transformação tem o nome teológico santificação. Na sua oração sacerdotal em João 17, o próprio Jesus pede ao Pai: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Veja, santidade não é só seguir regras, é ser separado para Deus. É se tornar mais parecido com Cristo. E esse é um processo que acontece pelo poder da verdade que está na palavra. No entanto, a palavra de Deus também nos apresenta um desafio muito sério. Tiago, em sua carta, usa uma analogia poderosa, a do espelho, para mostrar a diferença crucial entre apenas ouvir a verdade e, de fato, praticá-la. Tiago nos exorta a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes que enganam a si mesmos. Ele faz uma comparação. Quem ouve e não pratica é como alguém que se olha no espelho, vira as costas e no mesmo instante esquece como era. Ele vê a si mesmo, mas nada muda. Já o praticante, esse olha atentamente, ele persevera na verdade, ele não se esquece e por isso ele é transformado e abençoado em tudo que faz. Pois bem, com essa base teológica firmada, a pergunta que fica é: como, então, podemos aplicar a verdade da palavra de um jeito que realmente produz essa transformação em nossas vidas? Primeiro, é fundamental evitar dois erros muito comuns. O primeiro é o moralismo, que é tentar mudar pela nossa própria força, tratando a Bíblia como uma mera lista de tarefas, sem depender da graça de Deus. O segundo erro é a superficialidade, que é achar que um versículo isolado, como se fosse uma pílula mágica, vai resolver padrões profundos do nosso coração. A palavra transforma sim, mas com profundidade e paciência. Para um estudo que realmente transforma, podemos seguir um caminho simples de 3 passos. Primeiro, entender o que esse texto realmente significa no seu contexto original. Segundo, crer. O que essa verdade me convida a crer sobre Deus, sobre Cristo e sobre mim mesmo. E por fim, o terceiro e decisivo passo: praticar. Qual obediência específica, concreta, isso está requerendo de mim hoje? Essa última pergunta, vejam bem, é onde tudo acontece. A transformação se dá no momento em que a verdade que foi revelada se torna uma ação vivida. Pode ser um pedido de perdão que precisa ser feito, um hábito que precisa ser mudado, uma decisão de confiar em Deus no meio da dificuldade.
Resumindo então o que vimos neste capítulo, vimos que a palavra de Deus existe para nos transformar, não só para nos informar. Que essa transformação começa na mente, como nos ensina Romanos 12, que ela guarda o nosso coração e ilumina o caminho, como diz o Salmo 119, que a nossa santificação acontece por meio da verdade da palavra, como Jesus orou em João 17. E finalmente, o grande alerta de Tiago, ouvir sem praticar é se iludir. No capítulo 6, nós vamos ver como esse conhecimento que transforma também gera discernimento e nos protege contra o erro. Afinal, uma vida transformada pela palavra é também uma vida guardada pela verdade.